Começa mais um podcast ABC3, Alimentando Bem a Criança Consciência, onde abordaremos sobre nutrição infantil, direcionado aos pais, cuidadores e comunidade em geral de uma forma inclusiva, acolhedora. E o objetivo desse nosso podcast, desse bate-papo, é fornecer informações confiáveis, baseadas em evidências científicas, esclarecendo dúvidas frequentes, desmistificando crenças e promovendo o conhecimento assertivo sobre a nutrição saudável de crianças e adolescentes. E tudo isso de uma forma leve, com exemplos práticos do dia a dia da nossa família brasileira. Lógico que não farei isso sozinha. Está aqui comigo, grandes amigos especialistas, Dr. Túlio Constantiner, pediatra e nutrólogo, Dr. Matias Epifânio, também pediatra, gastroenterologista e nutrólogo, e eu, Tamara Lazzarini, nutricionista, para fechar o trio que vai comentar do tema de hoje. Tudo bem, Dr. Túlio? Tudo bem, Dr. Matias? Olá, Tamara. Olá, Túlio. Bom, hoje vamos conversar sobre um tema muito legal, né? Sobre açúcar na infância. Então, estou bem empolgado. Acho que a gente vai ter umas boas discussões. Olá, Matias. Olá, Tamara. Açúcar, hein? Doce. Que bom, hein? Que delícia. Vamos ver como é que isso funciona na saúde da criança. É verdade, né? Quem não gosta, né? Mas abordar exatamente como o Dr. Túlio disse, né? Açúcar na infância, do paladar à saúde. Como equilibrar? Realmente é um tema interessantíssimo. E eu trago aqui para vocês, só para vocês entenderem, né? Quem está aí nos ouvindo, nosso podcast, um estudo que foi publicado numa revista britânica em 2024. Ele avaliou, né? Ele fez uma análise de dados desde 1990 até 2018 envolvendo crianças e adolescentes de 3 a 19 anos em 185 países. E o que que foi encontrado assim? O estudo é grande, mas o que que a gente traz de mensagem-chave dentro do nosso contexto de conversa hoje? Um aumento de 23% no consumo de bebidas adoçadas com açúcar. Pois é, bebidas açucaradas. De uma média de 2,9 por pessoa, aumentou para 3,6 porções, ou seja, isso seria 248 gramas de açúcar por semana. Na América Latina também e Caribe, essa média ela aumentou, não de 3,6 porções, aumentou 9,1 porções. Então, é um consumo muito alto por semana. No Brasil, um estudo também conduzido de forma recente, em 2022, com 600 crianças, e aí são menores de 6 meses a 24 meses, então aquela criança que está entrando na introdução alimentar, mostrou que 62% dessas crianças consomem bebidas açucaradas. E aí mora o grande perigo, né? O tema da nossa discussão de hoje. E 42% com doces e guloseimas. É muita coisa. Então a pergunta que cabe aqui para os pais, nós, né, como pais, familiares, eu também sou papai, mamãe, aqui no caso, temos papai e mamãe, como o Dr. Túlio, o Dr. Matias e eu, como que a gente pode reverter esse cenário? Não só o profissional de saúde, nós como um todo, como comunidade, sociedade, o que que a gente pode fazer? E aí eu venho para o Dr. Túlio começar a abrir aqui esse nosso podcast falando, existe uma recomendação de consumo de açúcar na infância, Dr. Túlio? Bom, Tamara, um dos problemas que a gente vem passando, né, nas últimas décadas é o aumento, assim, progressivo do excesso de peso e, consequentemente, como fator de risco de doenças crônicas não transmissíveis, que é a principal causa de morte no Brasil e no mundo hoje. Bom, a Organização Mundial de Saúde atualizou há 2 anos, em 2023, as diretrizes, então, para consumo de açúcar, com o objetivo de reduzir o risco de obesidade e essas doenças associadas ao ganho de peso, como, por exemplo, diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares. Bom, nesse sentido, antes de 2 anos de idade, veja bem, não é recomendado açúcar adicional na dieta da criança. Então, o açúcar livre não deve ser adicionado na criança. Ela não deve comer alimentos com açúcar livre ou adoçados de uma forma muito expressiva. Pois é um período, não é só pela questão do valor da ingestão calórica, porque é um período que a criança ela está adquirindo hábitos alimentares que devem ser direcionados para hábitos alimentares saudáveis. E o açúcar dificulta a aceitação, por exemplo, de frutas e verduras. O açúcar adicionado, aqui a gente está falando da sacarose, né, não oferece nutriente essencial.
Assim, as crianças podem até, inclusive, ter deficiências de micronutrientes relacionados a esse consumo exagerado. Para crianças maiores e adultos, a Organização Mundial de Saúde recomenda um consumo de açúcar livre em torno ou inferior a 10% das calorias totais de uma dieta. E idealmente abaixo de 5%, que é uma quantidade bem pequena, aproximadamente 25 gramas apenas. Abaixo de 10% já reduz o risco de obesidade e cárie nas crianças. Reduzir abaixo de 5%, então, traz benefício, inclusive, adicional. Se a gente pudesse tirar da dieta da população mundial e brasileira o açúcar adicionado, açúcar livre, a sacarose, não seria nenhum problema para a saúde, pelo contrário, seria um avanço para a promoção de saúde mundial. Mas eu vou perguntar para o Matias agora, dando essa introdução, né? Então, com esse assunto inicial, né? Quais são os principais riscos do consumo de açúcar, então, na faixa etária das crianças pequenas? Bom, Túlio, acho que o dado que a Tamara mostrou, brasileiro que eu gosto, né, faz poucos anos, de que 60% das crianças de 6 meses a 24 meses consomem alguma bebida açucarada, é um dado que evidentemente tem que nos assustar, né? Porque a gente sabe que esse consumo excessivo de açúcar aumenta as chances de ganho de peso, né, de obesidade, sobrepeso e ocorrências de outros problemas, né? Claro, mais tarde, mas diabetes tipo 2, hipertensão arterial, até câncer tem associações de alto consumo de açúcares ao longo da vida. Além de queixas comuns, por exemplo, provocar mais cáries, placas dentárias e principalmente dificuldades alimentares, porque o hábito alimentar se estabelece desde o nascimento, mas nos 2, 3 primeiros anos é fundamental os hábitos alimentares. Se a gente tem um alto consumo de açúcar, isso impacta diretamente sobre a seletividade dessa criança que vai ter e a escolha desses alimentos. Fora falando de outros temas, que, por exemplo, microbiota intestinal. Então, o alto consumo de microbiota vai direcionar para um tipo de microbiota onde essa criança está se formando essa identidade da própria microbiota, né? Além do açúcar influenciar nos hábitos alimentares futuros da criança, também determina muitas preferências, né, pelo sabor. Nós, quando nascemos, temos uma preferência pelo sabor doce, mas se ele for acostumado a consumir continuamente preparações açucaradas, isso vai ser muito mais difícil de aceitar outros tipos de alimentos, como verduras, legumes, frutas e outros alimentos saudáveis. A gente já fez um capítulo sobre como aumentar o consumo de frutas e legumes e verduras, especificamente o consumo alto de açúcares impacta diretamente sobre isso, né? Então, falando sobre isso, eu quero agora passar a bola para a Tamara, né? Tamara, o que tu acha? Quais são os impactos desse consumo de microbiota, do consumo do açúcar, desculpa, na microbiota intestinal desses bebês? O que tu acha? Eu vou até parei para fazer uma reflexão aqui, né? Como a gente pode explicar e traduzir isso para o nosso ouvinte, né? Que é um grande entendedor, mas ainda é leigo, não é tão técnico como os profissionais de saúde. Eu vou tentar fazer uma comparação. Quando a gente tem o nosso intestino, como o Dr. Matias falou um pouquinho agora, a gente começa a identificar, né? Então eu brinco que o CSI identifica os casos pela digital. A microbiota intestinal, que é a nossa microflora, né, aquele ambiente do intestino, ele também tem a sua característica individual de cada um. Pode sofrer alterações ao longo da vida, deve sofrer alterações ao longo da vida, conforme a gente vai crescendo. Aquele intestino vai ficando cheio de bactérias, né? Boas e ruins, tem que ter as duas. O que acontece quando a gente tem um desequilíbrio nessa orquestra que faz parte do intestino do nosso bebê? A gente tem o que a gente chama de disbiose. Então, tá tudo desequilibrado. Posso ter mais bactéria ruim, mais bactéria oportunista, que a gente fala que são os patogênicos, né, que causam a doença, patógeno, que traz a patogenia, que traz a doença para o nosso intestino. Então, aí a gente tem vários exemplos de bactérias, né, não cabe aqui o nome, tem várias, né, às vezes a gente vê, nossa, eu vou fazer um exame de fezes, aí eu vejo aquelas bactérias ruins, né, que são causadas, que causam a fermentação negativa, que causam outras coisas. E ao mesmo tempo, reduz que aquelas bactérias boas, que são as protetoras, essas são bem famosas, que todo mundo conhece, né? Quando a gente vai falar bifidobactéria e lactobacilo. Todo mundo já ouviu falar. Quando a gente ouve esses nomes, a gente fala, nossa, essas bactérias são boas, têm efeitos de ações probióticas no intestino, muita gente suplementa isso, adulto conhece bem.
Muito bem, quando eu tenho esse desequilíbrio todo, eu tenho um importante entrave no meu intestino em relação à imunidade. O intestino do ser humano, do bebê, do adulto, ele rege em torno de 70% da nossa imunidade. Então, quando eu tenho um problema ali, um desequilíbrio que eu expliquei para vocês que é a desbiose, eu tenho uma série de oportunidades para processos inflamatórios, né? A gente tem ali também a gente tem uma expressão que acontece muito, que a gente tem uma conexão do intestino com o cérebro. Pode parecer estranho, mas não, é muito real. Então, muitas vezes a gente, quando tem um desequilíbrio intestinal, tem alterações, inclusive, para vocês entenderem o nível sistêmico que é no humor. Né? Então, tem um fator de risco aí gigante quando a gente tem nosso intestino permeado, né, aberto para patógenos e não tem aqueles bifidobactérias que eu falei para vocês, lactobacilos que protege, forma aquela camada de proteção no nosso intestino, a gente não tem. Então, pode acontecer fatores de risco para obesidade. Então, a gente está falando de açúcar, tá? Na microbiota. Só estou falando de um alimento que pode causar um risco de obesidade, um risco de diabetes tipo 2, um risco de depressão, porque eu expliquei para vocês que a relação do intestino com o cérebro ele tem uma conexão sistêmica muito interessante, que a gente altera o humor. Isso é claro. Quando a gente come açúcar, a gente acaba ficando um pouco feliz, né? Num primeiro momento. No segundo momento, não vem aquela depressãozinha? Isso tudo tem uma explicação. Isso não é diferente com a criança, lógico, em proporções e dimensões muito diferentes de um adulto. Ou seja, e como o doutor Túlio falou no início, a gente está no processo de formação de hábitos alimentares, formação de paladar. Ou seja, muito açúcar tem desequilíbrio intestinal, pode levar à inflamação e pode ter mais patógenos, bactérias que são ruins. Ou seja, a gente pode ter uma alimentação mais saudável e variada, tirando o açúcar, promovendo mais o consumo de fibras para essas crianças, os alimentos que têm ações probióticas, como os iogurtes, os pré-bióticos, como banana, aveia, integral, né, chicória, aspargos. Eu sei que não é tão fácil, mas a gente, dependendo, hoje tem uma infinidade de receitas que vocês podem acessar, né? As frutas e os vegetais, de uma forma geral, variado, né? Esses grãos integrais, leguminosas, enfim. E ingerir muita água. Né? Não usar adoçantes artificiais, porque às vezes fala, não vou dar açúcar, mas eu vou dar adoçante. Não, não faça isso, né? Não mude o paladar dessa criança, ela não pode, não é recomendado, tá? Então acho que eu falei bastante para tentar explicar um tema muito complexo, que é o impacto do açúcar no intestino do bebê, no intestino da criança. Mas em relação ao paladar, doutor Túlio, me ajuda agora a falar o que o açúcar pode impactar no desenvolvimento do paladar infantil, como ele pode, de que forma isso acontece. Então, a gente já abordou aqui, já falou um pouquinho, mas eu vou reforçar porque é um tema tão importante. A questão da aquisição de bons hábitos alimentares nos primeiros anos de vida, principalmente no segundo semestre de vida, ele é fundamental e ele é um norteador do desenvolvimento ou promoção de saúde para o resto da vida, né? Como o Matias comentou, a gente nasce com uma preferência inata para o sabor doces, e mais por volta dos 4 meses a gente começa a ter uma preferência por sabor salgado, os 4 meses de idade. Quando você oferece para a criança, para o bebê ali na introdução alimentar, alimentos com açúcar, com frequência, a criança acaba sendo treinada a preferir esse tipo de alimento e isso acaba mudando o seu paladar. E ela acaba preferindo, ou aumenta o risco de dificuldades alimentares, tanto nessa fase quanto em outras fases da infância. Inclusive molda o paladar na vida adulta. O nível de doçura dos alimentos aumenta a referência sensorial do que é considerado gostoso. Assim, as crianças, os adultos passam a rejeitar, inclusive, alimentos mais saudáveis, como frutas, legumes, ou aqueles, inclusive, um pouco mais amargos. Então, as pessoas até dizem, oh, não, isso eu não gosto de jeito nenhum, né, por considerar sem gosto. Isso leva a criança, para a gente poder entender, quando a criança é exposta a muito açúcar, ela tem uma resposta corporal para tentar equilibrar a glicemia, que é o nível de açúcar no sangue, também muito rápida, porque esse açúcar, ele é consumido, ele é absorvido muito rápido. Aí o organismo precisa equilibrar a glicemia e ele acaba lançando mão de várias ferramentas, né, várias estruturas fisiológicas para que isso dá conta, e isso leva uma programação metabólica ruim e ele leva a maior propensão do sobrepeso e obesidade.
É fato que o açúcar ativa o sistema da dopamina no cérebro, né, que gera uma sensação de prazer, e isso a gente tem durante toda a vida, né, e reforça o desejo por doce, mas dificulta o controle dos impulsos alimentares e aumenta a proporção para comer mais, como você disse, Tamara, e aumenta inclusive a ansiedade e o tédio. O açúcar, ele deve ser consumido apenas em quantidades mínimas, né? Ele não tem uma contribuição imediata para a saúde. Oportunamente, o ideal é que ele não seja consumido, para evitar essa incidência maior que a gente está tendo hoje das doenças crônicas e não transmissíveis. Vamos passar para o bloco. Você quer, Matias, pode Sim, complementar, por não, favor. eu queria acrescentar que assim, porque muitas pessoas, mães e pais, dizem, mas as frutas não têm muito açúcar também. Sim, Bem lembrado. tem açúcar, mas eles têm também fibras, né, Túlio? Então, essa absorção desses açúcares, digamos assim, entre aspas, a gente está falando de açúcares, todo o mesmo grupo, a gente pode fazer outro capítulo sobre aclarar que tipos de açúcares existem, né? Mas eu acho interessante que as frutas, ao ter essa fibra, eles dão uma certa saciedade para nós, uma sensação de saciedade, com o qual a gente limita esse consumo excessivo, coisa que não acontece nos sucos, né? Então, o suco a gente consome, digamos assim, os açúcares, mas sem as fibras. Então, é bem interessante essa questão. E, por outro lado, o que a Tamara comentou da microbiota, quando a gente consome alimentos que têm alto conteúdo de açúcar, né, Tamara, muitas vezes estão também com emulsificantes, com corantes, com, digamos, conservantes, que também alteram essa microbiota, né? Então, esses açúcares não vêm sozinhos, né? Vêm acompanhados de outros amigos não tão bons para essa microbiota, né? É isso mesmo. Muito bem. Bem lembrado essa questão do suco, né? Porque a gente não recomenda o consumo de bebidas açucaradas, que a gente fala, que é muito bem Isso. aceito por todo mundo, mas hoje em dia até a gente não recomenda no primeiro ano de idade os sucos que são considerados naturais e por muitas pessoas muito saudáveis, como por exemplo foi utilizado durante décadas o suco de laranja no primeiro ano de vida, por conta da carga calórica relacionada à frutose, que é o açúcar das Ah, frutas, né? ah. Então, tem esse impacto no metabolismo que a gente comentou. E se Mas a vamos, gente vê, Túlio, por exemplo, os pais dizem, não, mas é suco integral. Mas esse suco integral de uva, por exemplo, para tomar 200 mililitros é como se fosse 1 quilo de uva, né? Onde foi retirado completamente essa fibra que é tão benéfica para o nosso intestino, né? exatamente, aí Isso já são pode coisas entrar bem como dica diferentes. prática, né? Pode É entrar isso como aí. dica prática já, né? Então, vou falar a primeira dica prática. Então, antes dos 2 anos, zero açúcar adicionado seria o ideal, né? Então, o que que a gente tem que oferecer? Frutas frescas, né? Que já tem esse dulçor natural. Então, se a gente dá mais frutas e evita bolachas, iogurtes aromatizados, sucos industrializados, o bebê vai aceitar muito melhor esse sabor natural dos alimentos. Quanto mais retarda esse contato com o açúcar, mais vai apreciar esse sabor natural dos alimentos. Essa, para mim, é a dica prática de hoje. E Tem, não, perfeito, não, entrando nessa seara, né? Às vezes quando não tem uma alternativa, ele quer um suco também, né? É, lógico, o suco natural ele é muito melhor, ou a água também, né? Tem agora a água aromatizada com fruta, também é uma boa alternativa em substituição aos sucos industrializados, né? Em relação a isso, porque também a criança às vezes não quer só tomar água, também não é tão simples, né? Ele é exposto em festinha, em momentos, em outras situações, e com família e tudo mais, né? Eu acho que é uma dica também interessante, trocar por água ou água com aromatizante, com frutas, né? A gente põe essas águas aromatizadas, são muito, muito boas. Quanto mais natural, melhor, né, Tamara? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de snacks e lanchinhos também, que é uma dica que eu tenho bacana. Então, iogurte de forma natural, né, para momento de snack, adicionado de fruta. Né, em substituição aos biscoitos que são muito recheados, açucarados, né? Então, ou você pega, agora tem infinitas receitas hoje que a gente procura na internet, né? Então, amassar uma banana com aveia, né? Coloca alguma especiaria que a gente foi que ele dá aquele toque especial no sabor, no paladar da criança, acaba ficando um pouco mais refinado, um pão integral com queijo. Então, a gente tenta sempre procurar coisas descomplicadas, deixar na lancha cenourinha, baby, também a criança aceita muito bem, aqueles tomatinhos cereja, uva, castanha. Às vezes pode parecer que não, mas dependendo da idade, obviamente, por conta da segurança, do engasgo, né? Então, tem algumas alternativas aí que podem ser deixar picadinho, que pode ser uma boa solução
para esse momento de snack. E aproveitando também essas questões quando a gente vai falar, lógico, não vamos ser aqui também exageradas, às vezes não tem uma alternativa tão ali natural. E aí, quando eu estou numa viagem, eu estou numa situação é, atípica, uma situação que às vezes não convencional da alimentação habitual, eu tenho que prestar atenção no rótulo. Então, leia o rótulo. Então, quanto menos ingrediente, melhor. Quando eu tô lá, pego a minha lupa especial, não preciso ser nutricionista ou especialista em alimentos ou pediatra, mas eu vou lá, evito o que tiver escrito açúcar, xarope, maltodextrina, glicose, né, naquela lista. Quando tem as listas de ingredientes, normalmente elas começam pelo ingrediente que tem maior quantidade no alimento. Então, se você já olhar lá, açúcar é o primeiro ingrediente, então cuidado, né, que ali ele é o principal ingrediente. Ensine a contar, né, quando a criança está um pouco maior por porção, então a gente falou lá no começo quanto de porções que davam 250 gramas quase de açúcar, e o doutor Túlio mencionou se a gente consumir 5% das 5 gramas, 5 gramas é uma colherzinha de chá. Então isso sim é um pouco mais viável, tem que tomar cuidado com isso, né? Essas analogias. E a criança, obviamente, ela aprende muito pelo exemplo. Não adianta também eu fazer todo esse esforço, preparar tudo com cuidado para o meu filho, né, a família como um todo, né? E ler rótulo, fazer tudo isso se eu não sou um exemplo. Então, o papai e a mamãe, toda a família, eles também precisam reduzir o açúcar, né? Vai ser saudável e benéfico para toda a família. Então, inspirar os hábitos alimentares saudáveis, envolver a criança em preparo dos alimentos, a criança fica super envolvida. Olha, vamos evitar isso aqui, né? Deixar a criança lavar as frutas, escolher também frutas, legumes, vegetais, montar o pratinho. Isso todas são dicas práticas para a gente. Pode parecer boba, mas são simples, mas que tem grande influência nesse contexto, né, da redução do consumo de açúcar. Mas, Túlio, tu viu como que a Tamara, como é nutricionista, ela tem um monte de dicas, né? Uma dica, uma dica que ela deu, eu uso muito nas minhas filhas aqui em casa, né? É o que ela disse de já deixar as frutas cortadinhas e já prontas, né? Porque as crianças são meio preguiçosas Eu sou também, né? Então, se já tiver pronta, ela vai e come, mas se tem que descascar, tem que fazer, não. Então, muitas vezes isso realmente faz muito efeito. Deixar um pratinho com as frutas já cortadas é muito mais fácil que as crianças realmente Matias, eu aceitem. vou fazer um adendo aqui, porque não são só as crianças. Eu tenho adulto preguiçoso aqui em É casa, verdade. então eu geralmente tento deixar um pouco picadinho. Eles se acomodam com a mamãe nutricionista. É isso aí, é isso aí. Quero É ver isso aí. as dicas do Túlio. A ver, Túlio, quais são as tuas dicas? Vamos lá, é o seguinte, minha dica acho que principal seria o seguinte, assim, no primeiro ano de vida, você conseguir desenvolver bons hábitos alimentares no seu filho. Porque é isso que vai fazer a diferença, vai tornar mais fácil ou mais difícil a organização da alimentação depois nos próximos anos de vida. Eu vou dar um exemplo aqui de casa. Meu filho hoje, então estamos em 2025, ele tem 11 anos. Ele nunca tomou refrigerante. Ele nunca tomou uma bebida açucarada. Porque a gente conseguiu, e aí é um orgulho aqui da família, apesar de que a gente não acerta sempre, que a gente conseguiu que ele só consumisse água. E ele só consome água nas refeições e também nos intervalos das refeições. Ele não pegou o gosto pelo refrigerante quando isso é oferecido em festas, tal, como a gente comentou que isso pode acontecer dependendo do ambiente que a criança está inserido, ele recusa e ele só toma água. Então, isso é um ganho muito bom para a saúde, porque a gente sabe a importância da água para a saúde, e, consequentemente, ele não tem nenhuma exposição calórica muito grande com esses tipos de substitutos hídricos, né? Bom, com relação à família, além dessa questão de você preparar o indivíduo ou a criança antes para que ela tenha mais facilidade de se alimentar melhor no futuro, então é muito importante, quando alguma coisa já está desregulada, que exista uma participação mais combinada ou mais integral da família, né? Então, por exemplo, se a criança já gosta muito de refrigerante, está difícil retirar, você entendeu que não é um bom alimento, você quer retirar, você não consegue, e começa aquela disputa, pode-se criar mecanismos do tipo, vamos, o refrigerante só vai ser consumido em determinado dia da semana ou em determinado tipo de evento. Faz um combinado com a criança, uma negociação que ela seja mais favorável, benéfica para todos, sem entrar em questões de competição ou mesmo em mudanças de comportamento. Por exemplo, que tal escolher um dia da semana para comer o chocolate que você gosta tanto, né? Então, não tirar o alimento que a criança já acostumou, já aprendeu a gostar, mas de uma certa forma reduzir a quantidade de consumo.
E eu queria também lembrar uma coisa importante com relação ao açúcar, que não é só questão de peso, o metabolismo da glicemia, mas é também a consequência que o açúcar pode trazer como maior risco de cárie nos dentes, né? Então, sempre que houver consumo de açúcar, vale a pena ou deve-se sempre escovar os dentes, né? Após o consumo dos doces. Então, isso é essencial. Vamos É. passar então para o nosso encerramento e para as nossas considerações finais. Matias, você primeiro, por favor. Bom, eu acho que assim, principalmente ter noção de que o açúcar, digamos assim, não é bom, digamos assim, nessa fase inicial, nesses primeiros 2 anos, que deve ser, digamos assim, mensurado e cuidado, e sempre preferir os alimentos naturais, né? Claro, idades maiores, tem um dia um consumo, tem maior preferência por algum tipo de alimento, eu concordo, mas o que hoje está muito presente na crianças em geral é o alto consumo de sucos. Para mim, o alto consumo de bebidas açucaradas, achocolatados com alto consumo de açúcar é o que mais me preocupa e o que realmente a gente tem que tentar eliminar, né? Aquelas criancinhas que levam aquele achocolatado, se a gente vê a quantidade de açúcar que tem, claro, as crianças adoram, mas porque tem um alto conteúdo de açúcar. E isso realmente me preocupa. Então, acho que isso é o principal foco que a gente deve combater para modificar e melhorar a alimentação das crianças, né? Eu vou nessa linha também e quero deixar claro, a gente tem que entender que o paladar do adulto é totalmente diferente do paladar da criança. As papilas, né, gustativas que estão aqui na língua, elas estão muito mais afloradas na criança do que no adulto. Com o avançar da idade, no idoso, então você pode perceber, às vezes a avó, o avô, eles adoçam mais, salgam mais, porque as papilas estão desgastadas, então eles precisam fazer isso para sentir mais o sabor. A criança não. Ela não precisa. Então, a percepção de sabor da criança é diferente de um adulto. Então, por favor, não adocem. Olha, tá sem doce. Não, para criança não tem isso. Né? Tá sem sal. Não, para criança não tem isso. E a gente vê situações como fórmulas mesmo infantis, né? Quando às vezes a criança está consumindo fórmula, é adicionado achocolatado. É adicionado açúcar, por quê? A fórmula ela é muito. O sabor dela ela vai tentar se assemelhar a um leite materno, por exemplo. Né? Ela vai se assemelhar ao sabor de um leite materno, que é não tem aquele doçura, aquela doçura, né? E aí a mãe fala: Nossa, mas tá tão ruim, vai lá e adicione. E aí começa a desbalancear, e ali já começa uma exposição. E aí, quando a gente diz, e a gente fala que volta ao tema principal desse podcast, que é açúcar e a influência no paladar, é absurda. Mas vamos lembrar mais uma vez, o paladar da criança é diferente. Não fique com dó da criança. Ah, tá sem doce. Não tem problema algum. Ela tem outra percepção. E as papilas dela são completamente diferentes, falando do ponto de vista fisiológico. Esse é meu recado principal para hoje aqui nesse podcast. Muito bem, então a gente vai encerrando nesse podcast, né? Quero agradecer as pessoas que estão aqui conosco, né? Vocês estarem comigo, né? Agradecer as pessoas que nos assistem, aqueles que estão nos seguindo, que estão acreditando nessa proposta, nesse projeto que a gente está elaborando. Inclusive pedir o apoio nesse sentido e convidar as pessoas, os pais, a nos sugerirem temas que a gente eventualmente não identificou como importantes para que a gente possa discutir em próximos podcasts. Continuamos com a divulgação nas redes sociais, né, do nosso trabalho e gravando os próximos episódios aí, como sempre. Obrigado por vocês estarem aqui comigo e vamos para um próximo, não é isso? É isso. Um grande abraço a todos.